Salve, salve, guerreiros! Estamos de volta, né? Para dar continuidade ao nosso estudo sobre números complexos. O tema da nossa aula hoje são operações com números complexos. Você vai aprender a adicionar, subtrair, multiplicar, dividir e até potências com aquela unidade imaginária. Vamos saber como lidar com elas, tá? Vem comigo! Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Ative seu sininho para você receber sempre as notificações, tá bom? Então, vamos lá. Como que se dá a adição e a subtração de números complexos? Vamos imaginar que Z é um complexo A mais BI e W é um complexo C mais DI. Portanto, como que se fica a sua adição? Muito simples. Se eu for somar A mais BI com C mais DI, é o mesmo que somar parte real com parte real, está aqui, A mais C, parte imaginária com parte imaginária, está aqui, B mais D. Portanto, isso também vale para a subtração, tá? Se eu subtrair esse número complexo desse outro complexo, é o mesmo, né? Lembrando que aqui nós temos um menos, né? Na frente de um parênteses, então ele vai trocar todos os sinais de quem está lá dentro, né? Em outras palavras, era como se eu precisasse subtrair a parte real de um com a parte real do outro e a parte imaginária de um com a parte imaginária do outro, tá? Então, do jeito que você faz na adição, você faz na subtração. Lembrando que você apenas subtrai aqui e apenas subtrai aqui. Mas quem sabe esse resultado pode até ficar ainda uma soma entre os termos. Tá? Vamos já ver isso em exemplos. Tá aqui, ó. Primeiro exemplo. Vamos considerar que um número complexo Z1 é 1 mais 3i. Z2 é só i, ou seja, um imaginário puro, né? E Z3 menos 7, R$1. Vamos efetuar as seguintes operações. Primeiro, Z1 mais Z2 mais Z3. É tão simples que a gente conseguiria fazer até de cabeça, né? Ou seja, 1 mais 3i, mais 0 mais i, mais menos 7 mais 0i. Não sei se vocês percebem, mas o slide colocou completando o número complexo, né? Preenchendo os termos que faltam. Isso é uma determinação que a gente aprende lá de polinômios, né? Então, ó, 1 mais 0 mais menos 7 vai dar o quê? Menos 6, né? Então, já está aqui, ó, menos 6. E se a gente somar 3i com i, 4i. 4i com 0i, 4i, ó. Chegou ao resultado final. A soma seria então menos 6 mais 4i. Fácil, né? Letra B, ele diz assim, olha, vamos pegar Z2 e vamos subtrair da soma de Z1 com Z3. Então, matematicamente, a gente vai ter que fazer o resultado desse parênteses, né? Somar Z1 com Z3. Então, somando Z1 com Z3, ou seja, 1 mais 3i com menos 7, vai dar menos 6 mais 3i, certo? Então, a gente vai pegar esse resultado e colocar ali dentro do parênteses, porque a gente vai subtrair Z2 desse resultado, tá? Então, tá aqui, ó. A gente vai pegar Z2, que é i, e vai subtrair de menos 6 mais 3i. Lembrando que esse menos troca todo mundo de sinal, né? Então, vai ficar i mais 6 menos 3i. Ou seja, vai ficar 6, né? Repete parte real. Só temos parte imaginária aqui, ó. Então, i menos 3i dá menos 2i. Esse é o nosso resultado, pessoal. 6 menos 2i. Tranquilo, né? Como que a gente faz multiplicação de números complexos? É ainda mais fácil do que adição e subtração. Vamos ver? Vamos imaginar mais uma vez que z é a mais bi e que w é c mais di. Portanto, para efetuar a multiplicação, a gente tem que aplicar aquela propriedade distributiva. A vezes C, A vezes DI, BI vezes C e BI vezes DI, tá? Então, vai ficar esses quatro termos. Aí, esses quatro termos, tem alguns que são semelhantes, como assim? Quem está acompanhado do I, eu vou conseguir somar com quem está acompanhado do I. Vocês vão perceber que sempre vai surgir um termo com I ao quadrado, mas nós já sabemos que I ao quadrado vale menos 1, né? Então, esse número vai ficar multiplicado por menos 1 e vai deixar de ser um número imaginário. Então, ele pode ser adicionado a esse outro que também é real. Tá? Vamos ver isso na prática, né? É o que eu acabei de falar. Ó. I ao quadrado é menos I, né? Tá bom? Vamos ver como isso fica na prática, tá? Vamos imaginar que ZI é 1 mais I. ZI não, Z1, né? Z2 é 4 menos 2I. E Z3 é 5. Então, vamos efetuar as seguintes operações. Primeira, Z1 vezes Z2, ou seja, 1 mais I multiplicado por 4 menos 2I. Propriedade distributiva, né?
1 vezes 4 dá 4. 1 vezes menos 2i é menos 2i. I vezes 4 é 4i. E i vezes menos 2i é menos 2i ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Então, vou repetir o 4. Eu já sei que menos 2i mais 4i, isso vai dar 2i positivo, né? E sei que i ao quadrado é menos 1. Quando eu pegar menos 1 e multiplicar por menos 2, isso vai ficar o quê? Mais 2. Mais 2 é possível de se somar com esse 4 que está sozinho, né? Então, vai dar o quê? Vai dar 6. Resultado final, 6 mais 2i, né? Lembrando que esse 2i é esse 2i que já tinha encerrado daqui, tá? Vamos mais um exemplo de multiplicação, ó. Z2 ao quadrado. Z2 ao quadrado. Lembrando que uma potência é o resultado de uma multiplicação, né? Z2 vezes Z2. Ou seja, vou pegar esse cara e multiplicar por ele, né? Então tá aqui, ó. 4 menos 2i multiplicado por 4 menos 2i. Então vamos lá. Distributiva. 4 vezes 4, 16. 4 vezes menos 2i, menos 8i. Menos 2i vezes 4, menos 8i. E menos com menos dá mais. 2i vezes 2i, 4i ao quadrado. Próximo passo, eu baixo 16. Menos 8i com menos 8i dá menos 16i, não é verdade? E lembrar que i ao quadrado é menos 1. A partir de hoje, vamos lembrar já disso? Quando vocês verem aí, ó, 4i ao quadrado, o resultado é menos 4. O resultado é menos 4, tá? Tá bom? E agora, menos 4, eu vou adicionar 16. Portanto, dá 12. 12 menos 16i. É o resultado da nossa letra B. Tranquilo? Vamos ver o que pede a C. A C diz assim, 2 que multiplica Z1 por Z2 por Z3. Então, a primeira coisa a fazer é multiplicar logo, né, esses números complexos. Vai ficar 1 mais i vezes 4 menos 2i vezes 5, né? Porque o Z3 é só R$1, ó. 5. Então, a gente faz o seguinte, olha. Vamos pegar esse 5 daqui de fora, né? E vamos multiplicar por aquele 2 lá de fora. Então, vai dar 10, né? E eu não sei se vocês perceberam, né? Vou dar uma ampliada. O produto desse parênteses por esse já deu esse daqui, ó. Vocês querem que eu mostre? Quer que eu faça a conta? 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes menos 2i dá menos 2i. I vezes 4 dá 4i. Para a gente não perder no raciocínio. Menos 2i mais 4i já dá 2i, certo? Tá aqui, ó. E por fim, i vezes menos 2i. Vai dar menos 2i ao quadrado. Mas a gente já sabe, o número acompanhado de i ao quadrado é só trocar o sinal dele. Então vai dar o quê? Mais 2i. Perdão, mais 2, né? E você lembra que o primeiro produto era 1 vezes 4? Dava 4. Então 4 somado a 2 dá 6. Se vocês tiverem dúvida, a gente pode escrever isso nos comentários, tá? Essa operação. 2 vezes 5 dá 10, né? Então, finalmente, 10 vezes 6, 10 vezes 2i. Tá aqui, ó. 10 vezes 6 é 60. 10 vezes 2i, 20i. Tranquilo, pessoal? É muito fácil multiplicação de complexos. Deixa eu ver se ainda tem uma letra D. Tem, né? Ele pede para a gente fazer o seguinte, ó. 4 menos 2i ao quadrado. Eu não sei se vocês percebem, mas isso aqui é o mesmo que z2 ao quadrado. Portanto, o resultado tem que ser o mesmo, né? Ó. O resultado tem que ser o mesmo. Tranquilo? Muito bem. Próximo passo seria divisão, né, de números complexos. Mas, para poder a gente explicar divisão de complexos, nós ainda vamos ter que fortalecer essas operações que acabamos de falar. E eu ainda vou ter que explicar um ponto muito importante para vocês, que é o conjugado de um complexo. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos exemplificar ainda mais. Vamos determinar o valor de x e de y para que esse produto seja menos 1. X mais 2y, que multiplica 1 menos 3i. Como é que a gente faz isso, hein? Simples, nós vamos resolver a distributiva desse produto e depois nós vamos igualar, né, a um outro complexo. Menos i, ele não está sozinho, né? Perdão, menos i não, menos 1. Menos 1 é menos 1 mais 0i, não é verdade? Então, vamos lá. X vezes 1, está aqui x. X vezes menos 3i, menos 3xi. 2y vezes 1, 2y. 2y vezes menos 3 dá menos 6y ao quadrado. Tudo bem? Tudo isso igual a menos 1, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte. A próxima operação que a gente pode fazer é
saber que i ao quadrado é menos 1. Então, menos 1 multiplicado por menos 6y vai dar mais 6y, né? Bem aqui, ó. Pode perceber que os demais foram apenas repetidos, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Quem tiver acompanhado de i, a gente vai isolar aqui, ó, num parênteses, acompanhado de i. E quem estiver sozinho, por exemplo, o x está sozinho, e aqui, ó, vai ficar só 6y, concorda? Menos 6y multiplicado por menos 1 vai dar mais 6y. Em outras palavras, a gente está reorganizando esse complexo. Quem é real fica aqui, quem é imaginário, ou seja, acompanhado do i, fica aqui. Tranquilo? Por que isso, Edson? Porque agora nós vamos igualar aquele menos 1. Esse menos 1 também escrito na forma algébrica, completa, né? É menos 1 mais 0i. Porque o que nós vamos fazer agora é pegar parte real e igualar a parte real, menos 1. Pegar a parte imaginária e igualar a parte imaginária, 0. Entendeu? Vamos resolver por um sistema, né? Utilizando essa igualdade de números complexos. Então, se fôssemos resolver, para a gente não perder esse slide e ir para um próximo, né? Se a gente fosse resolver esse sistemazinho, vocês podem resolver por adição, substituição ou comparação. Vocês iam encontrar os seguintes valores. X era menos 1/10 e y menos 3 sobre 20. Tudo bem, pessoal? Isso seriam os valores reais de x e de y. Vamos a mais um exemplo? Aliás, né? Vamos então ao conjugado de um complexo. Como eu falei para vocês, eu preciso explicar o que é o conjugado para poder a gente chegar lá na divisão de números complexos, tá? Edson, mas o que é então o conjugado? Para vocês entenderem melhor, você lembra que quando a gente precisa dividir, quando a gente tem uma divisão irracional, né? Um número sobre 1 mais 3, 1 mais x, para a gente racionalizar isso, para a gente pegar essa fração algébrica e escrever ela em forma de um número racional, o que é que a gente tem que fazer? Tem que multiplicar por esse denominador em cima e embaixo, não é isso? Só que esse denominador, se ele for um complexo, que ele é um complexo, que é o que a gente está estudando, né? Ele é um binômio, ele tem que ser multiplicado por um número com sinal invertido, porque senão nunca vai acabar com a parte literal no denominador. A gente fazia isso também lá em racionalização de denominadores. Tem que multiplicar o denominador por uma fração em cima e embaixo igual. Se fosse uma soma de radicais, tinha que ser por uma subtração de radicais. Entendeu, pessoal? Então, conjugado de um complexo é exatamente isso. Se o número complexo é z igual a mais bi, nós vamos dizer que o conjugado de z, ou seja, a notação para ele vai ficar assim, z barra. Vai ser a menos bi. A única coisa que vai mudar é o sinal da parte imaginária. Para quando a gente for fazer uma divisão, ser possível cancelar os denominadores sem nenhum problema. Vocês vão ver melhor na prática, tá? Então vamos encontrar primeiro alguns imaginários, que isso é uma coisa simples. Se z1 é 1 mais i, quem seria seu conjugado? 1 menos i. Lembra que só troca o sinal da parte imaginária. Se o número conjugado é menos 3 menos 5i, o seu conjugado vai ser menos 3 mais 5i. Tá? Se o número complexo é menos 3 menos 5i, seu conjugado é menos 3 mais 5i. Isso é muito fácil, né? Muito tranquilo. Agora, presta atenção nessa curiosidade. Esse número complexo, ele é um número que só tem a parte real, né? Portanto, seu conjugado não muda, porque a gente aprendeu que só muda o sinal da parte imaginária, não do conjugado. Então, continua sendo o próprio número, tá? Já já a gente explica isso numa propriedade. E outra, se eu tenho um complexo que é um imaginário puro, menos i, portanto, muda ele completamente. Então, ele vai ficar simplesmente i. Tranquilo, pessoal? O seu conjugado. Vamos ver algumas dessas propriedades como é interessante. Olha, primeira, se a gente tiver o conjugado do conjugado de um número, a gente volta ao próprio número, né? Ao próprio complexo. Ó, um exemplo. Se z1 é 1 mais i, quem é o seu conjugado? 1 menos i. Quem seria o conjugado desse conjugado? Ó, 1 mais i. Portanto, o conjugado do conjugado de um número é o próprio complexo. Tá certo? Segunda, se a gente diz que z é igual ao seu conjugado, isso só acontece se z for real. Vocês acabaram de ver no exemplo, né? Se z é 5, como é que ele se escreve completamente? 5 mais 0i, né? Como é que escreve o conjugado disso? 5 menos 0i, né?
Mas esse menos 0i precisa aparecer? Não. Então, o seu conjugado fica exatamente igual ao seu complexo. Isso só acontece quando só existe parte real, tá? Terceira propriedade. Diz o seguinte, se a gente somar ou subtrair dois conjugados, é a mesma coisa que a gente fazer o conjugado da soma ou o conjugado da diferença. Tá? Como, Edson? Vamos dar um exemplo. Se a gente diz que Z1 é 1 mais 2i e a gente diz que Z2 é 3 menos i, vamos somar esses dois caras para a gente ver uma coisa. Bom, 1 mais 3 dá 4, 2i menos i dá 1i, certo? Agora vamos descobrir quem são os seus conjugados e ver qual é a soma desses conjugados. Então tá aqui, ó. O conjugado de Z1 é 1 menos 2i. Muito fácil, né? Perceber isso. O conjugado de Z2 é 3 mais i. Tranquilo. Vamos fazer a soma desses dois conjugados para ver o que dá? 1 mais 3 dá 4. Menos 2i mais 1 dá menos i. Moral da história. Você não percebe que se a gente fizer... Eu tinha lá a soma dos dois, ó. Se eu fizer o conjugado dessa soma, tá aqui, ó, o conjugado da soma, vai ficar 4 menos i. Ora, mas o conjugado da soma deu o mesmo resultado que a soma dos conjugados. Isso tanto vale para adição quanto para subtração. Tá certo? E mais uma propriedade. O produto dos conjugados é igual ao conjugado do produto. Vamos comprovar? Se mais uma vez Z1 é 1 mais 2i e Z2 é 3 menos i, vamos fazer o produto dos dois para ver o que é que dá. Ora, é 1 mais 2i vezes 3 menos i, né? 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes menos i dá menos i, 2i vezes 3 dá 6i, e 2i vezes menos i dá menos 2i ao quadrado. Portanto, terminando, menos i mais 6i dá 5i, né? Vocês concordam que quando o número está acompanhado de i ao quadrado é só trocar o sinal dele, né? A gente já vem fazendo isso há um tempo. Então aqui vai dar o quê? 2. 2 somado a 3 vai dar 5, né? Portanto, o resultado, 5 mais 5i. Tranquilo? Agora vamos ver se o produto desses conjugados vai dar a mesma coisa. Quem é o conjugado de Z1? Ora, é 1 menos 2i, né? Quem é o conjugado de Z2? 3 mais i. Isso é muito tranquilo, né? Vamos fazer o produto desses dois para ver o que é que dá. O produto desses dois vai ser 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes i dá i, menos 2i vezes 3 dá menos 6i, e menos 2i vezes i, menos 2i ao quadrado. Mais uma vez, i com menos 6i dá menos 5i. A gente já aprendeu que um número acompanhado de i ao quadrado é só trocar o sinal dele. Então aqui vai ficar mais 2. Mais 2 somado a mais 3 dá 5, né? Resultado final, 5 menos 5i. Ora, 5 menos 5i é ou não é a mesma coisa que o conjugado desse produto? Ah, então se eu faço o produto e faço o conjugado dele, eu já sei que vai ser a mesma coisa que o produto dos conjugados. Tá bom, pessoal? Isso vale tanto para a soma quanto para a diferença também. Então, o conjugado é importante para vocês perceberem já já a sua utilização. Mas antes, vamos fazer aqui uma questão bacana. Se Z1 é 2 mais 3i e se Z2 é menos 1 menos 5i, será que nós temos capacidade de calcular esse produto, hein? De fazer essa operação? Aqui é o conjugado do conjugado do conjugado de Z1. Somado a 2 vezes o conjugado da soma. Subtraído dá. Aqui está dizendo que é o produto dos conjugados de Z1. Quando a gente fizer isso, a gente vai pegar só a parte real dele. Tranquilo? Então, sabiam que o conjugado do conjugado vai dar o conjugado? Como é? Eu não entendi nada. Vamos fazer o seguinte, a primeira propriedade diz que o conjugado do conjugado de Z1 é o próprio número, Z1. Mas ainda não tem outro conjugado? Pronto. Então é olhar para esse número e dizer que tudo isso aqui é o conjugado dele, tá? Então vamos lá. Vamos colocar. Então, temos que o conjugado de Z1 é 2 menos 3i e que o conjugado de Z2 é menos 1 mais 5i. A gente vai precisar disso para cá também, né? Portanto, aplicando as propriedades, nós temos que o conjugado do conjugado do conjugado de Z1 é o conjugado de Z1. É como se dissesse assim, olha, pega uma camisa, faça o inverso, depois inverte de novo, depois inverte de novo. Ela vai ficar normal ou vai ficar invertida? Ela vai ficar invertida, né?
Tá bom? A gente aprendeu que o conjugado da soma é a mesma coisa que a soma dos conjugados. Não é? E aprendemos que o produto dos conjugados de Z1 é a mesma coisa que Z1 ao quadrado, né? Do conjugado de Z1 ao quadrado. Portanto, conjugado de Z1 é 2 menos 3i, mais 2 vezes. A soma disso com isso, minha gente, tá aqui, ó. É somar esse cara com esse cara. Quanto é 2 somado a menos 1? É 1, né? E quanto é menos 3 mais 5i? É 2i. Tranquilo? Menos a parte real de... Vamos lá, pegar o conjugado de Z1 e elevar ao quadrado. Ou seja, 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 3. Lembra que é o primeiro ao quadrado. Mais 2 vezes, no caso é menos, né? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ou seja, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então tá aqui. Menos 12i. Mais 3i ao quadrado. Ora, mais 3i ao quadrado é a mesma coisa que tudo isso entre parênteses, né? 3 ao quadrado vai dar 9. E a gente aprendeu que i ao quadrado é só trocar o sinal. Então vai ficar menos 9. Tranquilo? Próximo passo. Vou tirar isso do parênteses, está aqui embaixo. Vou multiplicar esse cara pelo parênteses. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2i dá 4i. E vou resolver isso aqui, mas que só me interessa a parte real, né? Então, vou logo esquecer, menos 12i. Quanto é 4 menos 9? 4 menos 9 está aqui, ó. Vai ser menos 5. Com menos lá de fora, vai ficar mais 5, né, pessoal? Quanto é 2 mais 2? 4. E quanto é menos 3i mais 4i? 1i. Resultado final, 4 mais 5, que é a parte real, 9, mais i. Que questão bacana, né? Então, o resultado dessa expressão todinha é 9 mais i. Tudo bem? Muito bem. Mais um exemplo, né? Vamos determinar o complexo de z tal que z mais 2i é igual a 3 conjugado de z mais 5. Olha que interessante. Aqui a gente tem uma expressão, a gente não tem o complexo z, a gente vai encontrar, né? O que é que a gente vai fazer então? A gente sabe que z é a mais bi, né? E quem é o conjugado de z? A menos bi, certo? Assim, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a equação e nós vamos fazer o seguinte. A gente vai trazer, né? E escrever, né? O z como a mais bi. Então, repete 2i. 3 que multiplica. Quem é o conjugado de z? A menos bi, né? Mais 5. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Percebam que o A vai ficar sozinho. BI eu vou juntar com 2i, porque são partes imaginárias, né? Tem algo em comum, que é o i. Aqui eu vou multiplicar, né? Ó, 3 vezes A dá 3A. 3 vezes menos BI está aqui, menos 3BI. E eu estou trazendo o 5 para cá, porque pelo mesmo motivo. Aqui, ó, é parte real, vai se juntar com parte real, né? Aqui é parte imaginária, está ficando sozinho. E agora nós vamos terminar a nossa questão de maneira simples, por uma igualdade de complexo, né? A parte real de um lado é igual à parte real do outro, a parte imaginária de um lado é igual à parte imaginária do outro, tá certo? Então tá aí, ó. A igual a 3A mais 5, portanto, passo 3 para o outro lado, então vai ficar 2A igual a menos 5, A é menos 5 sobre 2. E B mais 2 é igual a menos 3B, né? Ó. B mais 2 é igual a menos 3B. Passa o menos 3B para um lado, ele vem somando. Passa o 2 para o outro lado, vai subtraindo. 4B igual a menos 2. É porque B, então, é menos 1 sobre 2. Na verdade, ia ficar menos 2 sobre 4, né? Fazendo uma simplificação, menos 1 sobre 2. Tudo bem, pessoal? Então, agora sim que eu tenho A e eu tenho B, eu posso escrever o complexo Z. Quem é o complexo? Não é A mais BI? Então tá aqui. Menos 5 sobre 2 que é A, menos 1 sobre 2 que é B, acompanhado do I. Tranquilão? Muito bem. Agora é que é possível fazer a divisão de números complexos, né? Agora sim é possível fazer a divisão. Eu sabendo do que é o conjugado. Vocês vão entender por quê. Quando dividir um número complexo por outro, você vai ver que aqui embaixo vai ficar uma expressão algébrica. Então, para acabar com essa expressão algébrica, eu vou ter que multiplicar por o conjugado dela em cima e embaixo. Entendeu? Agora, aquele princípio que eu falava, o mesmo da racionalização dos denominadores, o mesmo que a gente fazia para frações algébricas lá no 8º ano, tá? Então,
vamos entender o seguinte. É importante notar que, para qualquer complexo não nulo, ou seja, z igual a mais bi, existe sempre o inverso de z. Tá? O inverso de z é 1 sobre z, também escrito por z elevado a menos 1. Como assim? Vamos lá. Quem é o inverso de z? Ora, o inverso de z, como a gente aprendeu lá na divisão de complexos, é fazer 1 sobre z multiplicado pelo conjugado de z dividido pelo conjugado de z. É o famoso multiplicar por 1 que dá certo, né? Tá? Então, quem é o conjugado de z, hein? É a menos bi. E qual é o produto de z pelo seu conjugado? Ou seja, a mais bi multiplicado por a menos bi. É a ao quadrado mais b ao quadrado. Já foi feito esse produto. Tá bom? Então, minha gente, isso aqui é o contrário do número complexo, por incrível que pareça. É o inverso do número complexo. Se o complexo é a mais bi, quem é o seu inverso? A menos bi sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, agora sim, vamos fazer exemplos. Vamos calcular esse quociente 1 mais 2i dividido por 3 menos 2i. Percebem que aqui é uma divisão de dois complexos? Como é que a gente faz? Vou ter que multiplicar por o conjugado desse cara, em cima e embaixo, né? Então tá aqui, ó. Quem é o conjugado de 3 menos 2i? Ora, é 3 mais 2i, né? Deixa eu ampliar um pouco para vocês verem melhor. Multiplicado por 3 mais 2i sobre 3 mais 2i, tá? De novo, vamos usar a regra da distributividade, em cima e embaixo. Então, i, 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 2i dá 2i, 2i vezes 3 dá 6i, 2i vezes 2i, 4i ao quadrado. Embaixo, do mesmo jeito. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 2i, 6i, menos 2i vezes 3, menos 6i, menos 2i vezes 2i, menos 4i ao quadrado. O que a gente faz aqui? A gente soma quem tem complexo e quem só tem parte real, ou seja, quem está sozinho, porque aqui também vai ficar sozinho, lembra? 4i ao quadrado, aqui vai ser a mesma coisa que menos 4. Então vai ficar 3 menos 4, está aqui, e 2i com 6i, vai ficar 8i, né? E embaixo, do mesmo jeito, 6i com menos 6i cancela, menos 4i ao quadrado, a gente está já careca de saber que isso vai trocar de sinal, vai ficar 4, então vai ficar 9 com 4. 9 com 4 é 13, né? 13. E em cima está ficando menos i mais 8, menos 1, né? Mais 8i. Pronto, aqui é o resultado da divisão desse complexo por esse outro complexo. Tá, pessoal? Então, ele disse o seguinte, vamos determinar o inverso desse complexo, z igual a 2. Como é que a gente faz, hein? Lembra que complexo é 1 sobre z. Portanto, 1 sobre 2. Foi fácil, né? Porque esse complexo ele é composto só por parte real. Mas e esse, que é composto por parte imaginária? Como é que vai ficar, hein? Então, vamos ver. Z elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre z, portanto, 1 sobre menos 5i. Lembra? Agora sim, eu vou ter que multiplicar, vou dar uma ampliada para vocês verem. Vou ter que multiplicar por o conjugado. Quem é o conjugado de menos 5i? Mais 5i, né? Em cima e embaixo. Então, 1 multiplicado por 5i, 5i. Menos 5i multiplicado por 5i, menos 25i ao quadrado. Mas já estamos careca de saber que isso aqui vai trocar de sinal. Todo número acompanhado de i ao quadrado troca de sinal. Então, aqui vai ficar 25 positivo. 5i dividido por 25, o 5 cancela com 25. Fica em cima só o i e o embaixo fica 5, né? Então, pronto. O inverso de menos 5i é i sobre 5. Tá vendo, pessoal? Nem se parece, né? Nem parece ter nada a ver. Muito bem. Vamos a mais um exemplo resolvido. Calcula o inverso de i. Como é que a gente faz? O inverso de i é 1 sobre i, certo? Então, para calcular o quociente de i sobre i, de 1 sobre i, vou ter que multiplicar pelo conjugado de i, que é quem? Menos i, né? Então, vai ficar 1 multiplicado por menos i sobre i multiplicado por menos i. 1 vezes menos i é menos i, né? E menos i a gente já aprendeu que é quem? Que é menos 1. Então, vai ficar menos 1 multiplicado por menos 1, certo? Vocês compreenderam? Porque aqui é i multiplicado por menos i, né? Então, vai ficar menos i ao quadrado, ou seja, vai ficar menos 1 vezes menos 1. Em outras palavras, vai ficar o próprio i. Então, 1 sobre i é a mesma coisa que menos i.
tá? Que seria o seu inverso. Esse produto aqui é 1 e não precisa aparecer, não é assim? Então, quem é o inverso de I? Menos I. Olha que curioso, né? Nesse exemplo. Tá bom? Vamos calcular esses dois quocientes, tá? Calculando esses dois quocientes, nós temos menos 2 mais i sobre 3 menos i. E 3 menos 2i, tudo isso ao quadrado sobre menos 2 mais i. Então, o que é que nós teremos? Primeiro, item A. Sabe-se que eu vou ter que pegar o conjugado desse cara, né? Para multiplicar ele em cima e embaixo. Ó. Estão vendo eles aqui, ó? E aí, aqui, minha gente, matemática básica, tá? Não vou mais ficar fazendo para a gente não tornar nossa aula muito grande. Multiplica todo mundo por todo mundo, todo mundo por todo mundo. Quem dá para cancelar, cancela. Quem dá para juntar, junta. Sabe-se que quem está acompanhado de i ao quadrado só troca de sinal e vai juntar com quem está sozinho. Então, olha o resultado que dá. Menos 8 sobre 13, menos 1 sobre 13i. Tá certo? Na letra B, eu tenho o seguinte. Em cima tem um produto. A gente cuida logo em resolver ele. Então, fica 5 menos 12i. E embaixo, eu tenho menos 2 mais i. Para terminar essa divisão, esse quociente, eu vou ter que multiplicar pelo conjugado dele, né? Assim, ó. Então, quem é o conjugado de menos 2 mais i? Menos 2 menos i. Tá bom? De novo, aqui é matemática básica. Multiplica todo mundo por todo mundo, todo mundo por todo mundo. E embaixo também. Aqui embaixo sempre tem dois caras que cancelam, né? No futuro eu vou te mostrar o porquê isso. E em cima, você junta quem dá para juntar. Quem está acompanhado de i ao quadrado, tanto em cima quanto embaixo, troca de sinal. Vocês sabem muito bem já isso. E a gente chega finalmente a esse resultado. Ó. Menos 22 sobre 3, mais 19 sobre 3i. Tudo bem, pessoal? Ok. No nosso próximo encontro, a gente vai se deter a falar sobre ainda as potências de i. Como é algo mais importante, vamos dizer assim, peculiar em alguma explicação particular, nós vamos nos deter a deixar para a próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção, sua paciência. Não deixe de realizar suas atividades. Tá? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber sempre as notificações. Um abraço e até a próxima.